Olá, queridos alunos, professor André Figueiredo, mais uma videoaula aí do segundo ano do ensino médio, módulo 7, capítulo 20, né? Capítulo novo, o espaço agrário no mundo, ok? Então, nesse capítulo a gente vai tratar um pouquinho da importância da agricultura no mundo e principalmente a gente vai caracterizar, né, a agricultura, né, a agropecuária no mundo desenvolvido e no mundo subdesenvolvido, tá ok? Então, para a gente começar, né, tratando da importância da agricultura no mundo, a gente lembra que uma das principais importâncias é combater a fome, tá? Então, combater a fome no mundo é o grande desafio, tá? Eu tenho aqui esse mapa, né, o Índice Global da Fome, né, de 2018. Então, é possível espacializar a fome, né, em todo o globo, tá? Então, existem desde áreas de extremamente, né, alarmante, né, a fome, até situações onde a gente não tem os dados necessários para poder calcular a fome, ok? Então a fome é uma realidade mundial, tá? A fome, ela hoje no mundo, ela atinge cerca de 1 bilhão de pessoas. Nós temos aí aproximadamente, né, 7 bilhões, né, 7,7 bilhões de pessoas no mundo, e 1 bilhão de pessoas são atingidas pela fome, tá? Antes de mais nada, também é importante a gente lembrar que a fome, ela não é causada necessariamente só pela falta de alimentos, né? A fome, ela envolve outras questões políticas, né? Questões sociais e principalmente questões econômicas, né? A fome, ela é gerada não só pela falta de alimento, até mesmo porque, se a gente considerar a produção hoje de alimentos no mundo, né, dá e sobra para alimentar a humanidade. Então, é mais uma questão política, né, uma dificuldade de acesso à renda, né, uma dificuldade de acesso ao alimento. Tá? A fome hoje, ela é um instrumento político, né? Praticamente as pessoas decidem quem come e quem não come, ok? Então ela atinge 1 bilhão de pessoas. Segundo a FAO, né, que é uma instituição, né, da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, 2,5 bilhões de toneladas de grãos foram produzidas em 2018, tá? Então, 2,5 bilhões de toneladas de grãos foram produzidos em 2018, tá? De todos esses grãos aí, né, a gente tem uma grande parcela para a produção de ração animal, tá? Então isso é muito importante. Aí o aluno vai e se pergunta: calma aí, professor, se é para a produção de ração animal, é para alimentação humana. A questão é que quem é que tem acesso a esse animal? Quem tem acesso à carne, tá? Então essa é uma discussão que devemos ter, tá? Dos grãos para a ração animal, olha só que interessante esse dado, né? De todos os grãos produzidos para a ração animal, se eles fossem hipoteticamente, né, destinados à alimentação humana, essa produção alimentaria cerca de 3 bilhões de pessoas, né, quase a metade da população mundial, se toda a produção de grãos destinados à ração animal fosse destinada à alimentação humana, né? Mataríamos aí, alimentaríamos, melhor dizendo, né? Alimentaríamos 3 bilhões de pessoas no mundo, ok? Então, a fome, ela é uma ferramenta política, né? Em muitos países orientado, né, a partir de conflitos internos, de guerra civil, né? A fome é avassaladora, tá? Se a gente considerar que temos alimentos suficientes para abastecer a todos, tá? Vou deixar aqui uma frase, né, do Josué de Castro, que diz, né, para a gente refletir um pouquinho, que diz assim, metade da humanidade não come e a outra metade não dorme com medo da que não come, ok?
Então fica essa frase para a gente refletir um pouquinho sobre a questão da fome no mundo, tá bom? Produção agropecuária, né? Os maiores produtores do mundo hoje, né? De todos os produtores, né? Esses são os 5 maiores produtores do mundo: os Estados Unidos, né? Produtores que eu digo da agropecuária, né? Os Estados Unidos é o primeiro. A China se tornou o segundo maior produtor de alimentos do mundo. O Brasil, né? Chegou ao terceiro no ranking, tá? A Índia o quarto e a Indonésia o quinto. Então esses são os maiores produtores agrícolas do mundo, tá? Em relação, né, à produção de carne no mundo, bovinos em milhões de cabeças, o Brasil é o maior produtor de carne bovina do mundo, né, e é o maior em número de cabeças de gado, né, 221 milhões de cabeças de gado, depois seguidos pela Índia, pela China, né, Estados Unidos, Etiópia e tudo mais. E o maior parceiro comercial de carne bovina do Brasil é a União Europeia. Ok? De todos os grãos produzidos no mundo para alimentação humana, eu tenho aqui esse percentual: milho, trigo, arroz e soja. De todos os grãos produzidos para alimentação, os que mais produzem, né, destinados aí à produção mundial, são esses: o milho, o trigo, o arroz e soja, né? Em parte aí fazem parte da nossa alimentação, tá ok? Participação por país na importação mundial de carne bovina em 2020, tá? Nós temos aí, participação por país na importação mundial de carnes em 2020, tá ok? Então nós temos aqui, essa distribuição: o Brasil com 23%, né? Seguido pela Índia, né? Ok? Estados Unidos, Austrália, Argentina, Nova Zelândia, Canadá e outros, ok? Então aqui nós temos essa distribuição, né, em relação à importação de carne bovina no ano de 2020, tá bom? Vamos falar um pouquinho da agropecuária no mundo desenvolvido, tá? Um pouquinho, não vai dar para tratar de todos os países, mas dá para a gente ter uma noção, né, de alguns países, tá legal? Primeiro, o Japão, né? Cabe lembrar aqui do Japão, né, que o Japão é um arquipélago, né, um conjunto de ilhas, né? Na verdade são 4 ilhas maiores, né, e centenas de ilhas menores, tá ok? Então, de sua área, né, agrícola, nós temos aqui, a área total, tá? 377.915 quilômetros quadrados. Então, né, é um país, vamos dizer assim, restrito, né, principalmente em relação à sua área, e principalmente a gente vai ver também em relação ao ambiente destinado à agropecuária, tá ok? Área ocupada por água, né, área ocupada por água, 13.485 quilômetros quadrados, tá? Terras agrícolas, terras agrícolas, né? 12,5% do território, apenas 12,5% do território é destinado à agricultura, né, à agropecuária, tá ok? Habitantes, né, o Japão conta com aproximadamente aí, 126 milhões de habitantes, né, e a sua população rural, 5,7% da sua população é rural. Então a maior parte da população japonesa, na verdade, é urbana, tá ok? Então o Japão, infelizmente, por uma condição, né, geográfica, é um país limitado, né? É um país que também tem criado alternativas em relação à produção agrícola, né, que eles chamam de polders, que são áreas, né, que ficam sobre o mar e são utilizados para a agricultura, tá ok? Europa, né? Vamos tratar um pouquinho aqui de Europa, né? A agricultura e pecuária na Europa. Então eu tenho aqui a espacialização, né, do modelo de produção agrícola no continente europeu, ok? Cabe lembrar aqui que, em se tratando de União Europeia, nós temos lá, né, a Política Agrícola Comum, o PAC, que na verdade, né, é uma política protecionista, tá? Uma política que protege o mercado, né, agropecuário,
dos países europeus, tá ok? Visando a atender a uma, vamos dizer assim, a uma necessidade do próprio continente, né, do próprio grupo, né, restrito aí aos países membros da União Europeia. Esse tipo de agricultura praticado na União Europeia, né, associado aí à política agrícola comum, são praticados em minifúndios, tá? As propriedades são muito pequenas, mas são altamente produtivas, tá? Isso é muito importante. E essa política, né, agrícola, a PAC, né, a Política Agrícola Comum na União Europeia, ela na verdade, ela trabalha com a taxação de produtos importados. Então, visando proteger o mercado nacional, tá? Eles acabam taxando o produto da agropecuária, tá ok? Que vem de fora do país. Isso é muito importante, tá? Mas também subsidia a produção agrícola interna. Então, coloca os preços, né, para a produção interna, mesmo durante um período de safra, né, de baixa produtividade, e estabelece um limite de preço justamente para incentivar o produtor a permanecer no campo e continuar produzindo. Isso é muito importante, né? Acaba regulando a economia, né, e mantendo os empregos, tá? Isso é muito importante porque acaba incentivando a população a produzir, a população do campo, né, e abastecer esse mercado da União Europeia, tá ok? Então eu tenho aqui espacialmente, né, uma agricultura comercial de cereais e algodão, tá? Nessa região, uma agricultura e pecuária comercial mecanizada, tá? Pegando aqui principalmente a parte central do país, né? Uma policultura do Mediterrâneo, tá? Indicada aqui, ó, nas margens do Mediterrâneo, uma pecuária intensiva, tá? Mais aqui ao norte, e exploração florestal, caça e pesca, tá? É aqui marcado nessa área em azul, tá? E essencialmente existem também áreas sem agricultura por conta justamente aqui, ó, na Islândia, né, por conta do clima essencialmente frio, né? Então o solo permanece congelado durante grande parte do ano, então a prática da agricultura é prejudicada nesse sentido, tá bom? Nos Estados Unidos, tá? A agropecuária nos Estados Unidos, ela é diferente de muitos países, porque lá nos Estados Unidos eles criaram um sistema de espacialização da atividade agropecuária, isto é, eles criaram áreas delimitadas geograficamente, onde ali, né, essencialmente ali, se estabelece um tipo de cultivo, um tipo de agricultura, tá? O que eles chamam de belts, né? Os cinturões agrícolas, né? Os cinturões da agropecuária. Qual o objetivo? O objetivo é tornar essa área mais produtiva, atraindo investimentos ligados a um determinado produto. Por exemplo, nós temos lá o cinturão do trigo, né? O cinturão do milho, cinturão do algodão. Então, numa área dessa, por exemplo, um cinturão do milho, então todas as atividades, né, de beneficiamento, de produção, de cultivo ligado ao milho, elas vão ser orientadas, subsidiadas justamente para essa área específica, tá? Então, esses cinturões, eles acabam potencializando ainda mais a agricultura, é uma agricultura mecanizada, lembrando que grande parte do território, principalmente a parte central dos Estados Unidos, ela é plana, então facilita muito o uso de máquinas, né, a mecanização. Então é uma agricultura, né, altamente produtiva, tanto é que os Estados Unidos se desponta aí como um dos maiores produtores do mundo, tá ok? E o agronegócio no Brasil, né? O agronegócio no Brasil. Vamos tratar o agronegócio como sendo toda a cadeia produtiva ligada à agricultura e à pecuária no Brasil. Hoje o agronegócio, ele na verdade tem uma participação muito importante no PIB brasileiro, tá? Então, ó, um dado de 2019, né, as exportações do agronegócio em 2019 somaram 96 bilhões de dólares, tá?
Então, como a gente está tratando de exportações, a gente se refere ao dólar como moeda, tá ok? Então, o Brasil ele desponta já como um dos maiores produtores, né, da agropecuária. O Brasil é um dos maiores produtores, por exemplo, é o maior de carne bovina, vai se tornar o maior produtor de soja do mundo, tá? Não vai demorar muito. Tá? O Brasil é um grande exportador de café, suco de laranja, ok? Então, açúcar. Então, o Brasil hoje se desponta para o grande celeiro do mundo. Tanto é que é o terceiro maior produtor de alimentos do mundo, tá ok? Tudo bem? Então, aqui eu também tenho um gráfico, né? Dos principais produtos exportados entre 2016 e 2019, tá ok? Em dólares aqui. Então 2016, né, está em azul, em 2019, dado mais recente, está em vermelho, né? Então, dentro da balança comercial brasileira, né, em se tratando de exportações, né, eu tenho aqui os principais produtos. Claro, nesse gráfico eu tenho produtos da agropecuária, mas também, né, produtos industrializados, tá? Então vai desde petróleo, derivados, minerais metálicos, né, ó, soja, né, ó, soja, carnes, tá? Celulose, papel, cereais e derivados, ok? Então, rações, então café, açúcar. Então o Brasil hoje ele se desponta como aí, né, o terceiro maior produtor de alimentos no mundo. E detalhe, o agronegócio cada dia, né, cada ano vem se superando, tá? E a sua participação no PIB brasileiro vem aumentando, tá ok? Tranquilos? Um forte abraço a todos, até a próxima aula.